Boa tarde, vocês estão aqui comigo para esta aula sobre o próximo passo. Bom, vamos lá. Eu, na verdade, resolvi fazer essa aula porque eu vejo ultimamente que as pessoas estão meio que perdidas um pouco assim, digo, os fotógrafos que eu tenho encontrado, tal, sem saber muito para onde ir, né? Hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de estudo, de evolução, de caminhos que a gente pode seguir, mas para onde que a gente vai? O que que nós vamos fazer com a nossa fotografia, né? Eu acho que existe muita expectativa, né? Assim, isso é natural de certa forma, mas também essa quantidade de possibilidades que a gente tem do que fazer, é tão complicado quanto você não ter nenhuma. Porque quando você tem poucas possibilidades, você então já está delimitado o seu território, é por ali que você tem que andar. E às vezes é muito mais fácil você lidar com a limitação do que com o excesso. Então, o que que eu quero colocar aqui hoje? Quero trazer um pouco essa questão de para onde que, cada um está indo, né. E eu acho que essa é uma pergunta que cada um tem que fazer a si mesmo, quer dizer, se na verdade essa minha chamada aqui hoje é um convite à reflexão, né, de ver onde é que você está e o que que você quer fazer, né. Então, porque é o seguinte, para quem não sabe onde quer chegar, então qualquer direção serve. De certa forma, isso pode ser interessante, mas, por outro lado, muitas vezes você se sente perdido. Vai para cá, vai para lá e não evolui, não sente que você está fazendo um caminho, né. Os caminhos são muito, variados, né. Ontem, nós tivemos uma, eh, reunião do Clube Fotoweb, onde eu apresentei o trabalho do Evandro Teixeira, fotojornalista importantíssimo no Brasil, praticamente ele é a história do fotojornalismo brasileiro personificado. E é muito interessante ver como é que ele entrou na fotografia, né, completamente por acidente, e os primeiros, passos que ele deu foram muito desastrados, né, ele tinha uma possibilidade ali de trabalhar num jornal, mas ele, por 2 vezes, fez, bobagem e e quase que não conseguiu continuar, mas depois, passando essa barreira inicial, ele acabou se desenvolvendo e virou realmente, assim, um dos personagens mais importantes do fotojornalismo brasileiro. E, aliás, para quem não viu, ainda está na página da Photoweb Academy sobre fotografia, esta entrevista com o, Evandro Teixeira, que é muito interessante. É um personagem, assim, riquíssimo de referências, de história e tudo mais, né. Então fica aí a sugestão. Agora, a pergunta que eu queria fazer para vocês hoje é o seguinte: o que é que você quer com a sua fotografia, né? Onde é que você está, né, e para onde que você deseja ir? O que está pegando hoje, né? Quais são as pedras do seu caminho? Qual é a sua necessidade, né? Então, pode escrever aí no chat se você quiser, entendeu? Assim, o seu momento hoje, como é que é o que você está precisando, o que que você acha que você precisa para dar um próximo passo, né? Assim, então, para ilustrar um pouco, eu vou colocar aqui, esses aqui são, temas de 50 vídeos que eu fiz, perguntando, assim, fiz uma entrevista com mais de 190 fotógrafos, né, uma pesquisa, perguntando qual era a maior dificuldade que eles sentiam para avançar na fotografia deles. Então, só para vocês darem uma ideia aqui, ó, um é a ideia, a beleza da imagem, a luz, conexão, momento decisivo, nitidez, objetos reflexivos, sentimento, aprimorar o olhar, identidade fotográfica, o modo manual, o olhar fotográfico. Aqui a gente
ver assim, uma multiplicidade de questões que as pessoas estão colocando como as dificuldades que elas sentem, aquilo que elas não têm encontrado uma, digamos, possibilidade de resolver essas questões. Então, o que eu fiz? Eu fiz 50 vídeos respondendo a essas questões, que são as questões mais relevantes que os fotógrafos têm me apresentado aqui como dificuldade para o seu desenvolvimento, né, para o seu próximo passo. Então, aqui, por exemplo, aqui, conceitos e técnica no retrato, o outro conhecimento, equipamento, criatividade, ideia de movimento, falta de técnica, sair do clichê, a direção. Então, vocês veem que as dificuldades são muitas. E as questões que são colocadas aqui, eu tentei responder de modo bastante direto e, ao mesmo tempo, aberto, porque eu não me interessa muito da receita de coisas, né? Eu prefiro que as pessoas entendam o conceito, porque aí elas podem prosseguir sozinhas, né? Então, a Karina aqui está dizendo que está estudando ainda, mas não tem certeza, mas tem a pretensão de chegar na Fine Art. Aqui na minha cidade não tem ninguém que faz esse tipo de trabalho, eu acho lindo. Qual é a sua cidade, Karina? Coloca aí para a gente. Então, eu estou sugerindo a vocês, coloquem aqui também, vocês, qual é a maior dificuldade que vocês sentem aí para dar um próximo passo na fotografia, né? Então, como a gente está vendo aqui, tem uma série de questões que, muitas vezes, eu até me surpreendi com algumas dessas questões, porque algumas parecem muito subjetivas, outras parecem muito estranhas. Cidade da Karina aqui, Manhuaçu, Minas Gerais. Oh, muito bem, mineira, então. Tenho vários alunos de cursos e mentorias de Minas Gerais. Aliás, nesse momento, tem acho que umas 3 ou 4 de Belo Horizonte. E é isso aí, mineiros. A vantagem da gente estar online é essa coisa incrível, né? Que nós podemos comunicar com qualquer lugar, com o Brasil inteiro. Então, aliás, é interessante que você colocou aqui, se você imagino que seja uma pequena cidade, né, a sua cidade, e o Evandro Teixeira, que eu citei, que nós tivemos eu passei essa entrevista que eu fiz com ele em 2017, fantástica, assim, ontem às 20 horas, está lá ainda no site da Photoweb Academy, na página sobre fotografia. E o Evandro também nasceu numa pequeníssima cidade da Bahia. E aí, através de conhecidos, alguém que falou para ele, não, você não vai ficar aqui, você tem que sair daqui. Então, ele foi para o Rio de Janeiro. Eu não digo que você tem que sair de onde você está. Aliás, hoje, eu acho que nós temos essa grande vantagem da conexão, né? Que a gente não precisa estar num grande centro para poder fazer coisas. Nós podemos fazer coisas de qualquer lugar. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Fine art é uma coisa muito interessante e também acho que, às vezes, pouco compreendida, né? Quer dizer, que é a fotografia que é feita, de certa forma, para decorar ambientes, quer dizer, é uma fotografia que fica um pouco assim entre a ideia da arte, que é uma coisa muito aberta, para ser muito agressiva, etc., e suscitar outros sentimentos, e a fotografia comercial, que é aquela feita por encomenda. Então, o fotógrafo fine art é um fotógrafo que produz para si coisas que ele oferece aos outros como possibilidade de ter uma imagem de fruição. Aliás, essa é uma característica da fotografia que é muito diferente, né, do cinema, do vídeo, né? Que a fotografia, sendo estática, ela te convida um pouco à reflexão, né? A fotografia é algo que tem que ser muito profundo para existir no tempo, para continuar no tempo. E outra coisa também, né? A fotografia, ela é cruel com o fotógrafo, no sentido de que estando parada e você podendo observá-la durante muito tempo,
qualquer problema, qualquer defeito, você já percebe, né? Então, eu acho que justamente a fotografia ela se presta a digamos assim, uma qualidade de acabamento, de perfeição, de cuidado, que é muito importante no caso de a gente querer, por exemplo, fazer fotografia fine art, né? Então, Ansel Adams, por exemplo, que é um grande fotógrafo, né, importantíssimo na história da fotografia, diz que a fotografia dele, a expressão dele, dependia absolutamente da técnica, que sem a técnica ele não conseguiria fazer a sua expressão. Para quem está entrando agora, vou só fazer um relato aqui, rapidamente, dizendo que isso aqui são 50 vídeos que eu fiz respondendo a questões pontuais dos fotógrafos, né? Então, vocês veem que tem de tudo aqui, zona de conforto, expressão original, os elementos da imagem, a satisfação, ser intenso, depois enquadramento, técnica, olhar, quer dizer, as questões são muito variadas, né? E por isso é que eu resolvi fazer essa aula aqui, porque acho que é interessante que a gente possa, primeiro, refletir sobre o que pode ser um nosso próximo passo, né? Porque seja lá onde você está, a gente precisa, para ir para algum lugar, para mudar, para evoluir, a gente precisa entender primeiro onde é que a gente está. Então, onde é que você está? Você está nos seus primeiros passos, está começando agora. A Karina já acompanhou um pouco aqui algumas das aulas que eu dei. Eu sei que ela está começando. Coloca aí vocês também, quem quiser, no chat, como é que é a tua situação, o que você faz, o que você pretende fazer. Ou então você tem uma história e quer evoluir, quer dizer, você já tem um trajeto na fotografia e quer passar para um outro estágio, para um outro degrau, né, na sua evolução. Ou então você quer já estar num território que você definiu e que você queria estar, mas você quer consolidar essa tua posição e quer ter resultados mais consistentes. Essas três possibilidades, elas cobrem mais ou menos assim um pouco de maneira bastante aberta, né, as possibilidades que eu vejo assim de você fotografando onde é que você possa estar, né? A segunda coisa é a seguinte: onde é que você quer chegar? Porque eu creio que quem está aqui e quem se interessa por essa chamada, por essa ideia de um próximo passo, está querendo mais, né? Está querendo sair de onde está e está querendo evoluir, né? Então, para você chegar em qualquer lugar, você precisa primeiro de estratégias, né? Quer dizer, então vamos supor que você está começando a fotografar e você quer virar um fotógrafo fotojornalista. Vai pegar uma imagem aqui do Evandro Teixeira, que a gente viu ontem. Se você quer ser fotojornalista, você tem que se aproximar de um universo de produção de imagem que hoje em dia mudou muito, porque as revistas estão quase desaparecendo, mas digamos assim, dirigiu um pouco mais para a área da internet, de outros canais de comunicação. Então, como é que você faz para chegar lá? Então, primeiro de tudo, você tem que olhar o seu próprio trabalho e ver o que eu tenho para mostrar, o que eu tenho para oferecer, o que eu quero fazer que possa ser alguma coisa que eu tenho vontade, mas que seja interessante para os outros também. Então, aí você vai precisar se preparar para isso, né? Então, é como qualquer outra atividade ou como qualquer outra coisa que você faça na vida, você precisa estudar, você precisa criar estruturas para que você possa desenvolver aquele seu projeto, né? E depois você precisa de ações coordenadas no sentido de avançar com a sua estratégia na direção daquilo que você quer obter. Isso tudo parece muito, digamos,
subjetivo, mas não é, né? Porque, pegando um exemplo assim, concreto, posso dizer para vocês exatamente o que é que eu acho que seria o seu próximo passo, né? Então, deixa eu ver aqui, a Jo, é A-O, Jo, G-I-O, Gio. Gio, você, tá bom, legal, é o, então tá, Jo. Começando agora, acabei de comprar uma DSLR, ainda nem tirei da caixa de início, então vou dar já uma sugestão aqui. Antes de tirar da caixa, já tira da caixa e pega o manual e lê, porque a maioria das pessoas não lê o manual da câmera e os problemas começam aí, né? Porque você, primeiro, as câmeras são objetos delicados, né? Segundo, você sabendo quais são as possibilidades, você pode explorar melhor, né? E mesmo muitos manuais te dão dicas de coisas que você pode fazer, que a câmera pode realizar ali sem que você precise procurar em outras fontes, né? Então, de início, quero fotografar imóveis, retorno financeiro e produzir curtas e videoclipes. Ser músico, muito bom. Eu sou de uma família de músicos, conheço bem. Eu não sou, mas meu irmão minha irmã meu pai era, bom, meus tios, enfim, adoro música. Tenho algum conhecimento de conceitos espaciais e visuais, pois estudei arquitetura e ilustro também. Olha que beleza! Então, o seu mundo é o mundo visual. É isso aí. Aliás, eu quero dizer uma coisa assim, para vocês. Eu acho que a fotografia, pode parecer evidente, mas não é tão evidente, não está sozinha no mundo, né? Quer dizer, quando você trabalha com fotografia, você tem uma das maneiras de produzir imagem que se encaixa ali numa história da representação do mundo através da imagem, né? Desde que o homem começou a desenhar na caverna até a realidade virtual, tem um longo percurso, e a fotografia está ali no meio. É um divisor de águas, sim, porque foi o momento onde a gente pôde fazer uma reprodução mecânica da realidade, né? Então, isso encantou muito, né, no começo da fotografia, e hoje a realidade fotográfica é questionada e questionável o tempo todo, né? Porque com todos os programas de elaboração você muda tudo e tal. Bom, aqui você tem uma vasta gama de possibilidades aqui, né? Eu acho que para fotografar imóveis, a primeira coisa que você vai precisar é de uma grande angular expressiva e que não tenha muita deformação. E isso é super importante, né? Porque, em geral, os espaços são pequenos e você precisa... tem sempre uma parede atrás de você que você não consegue mais para trás. Então, às vezes, não dá para fazer isso com uma lente normal, né? Videoclipes e curtas é uma possibilidade muito interessante que o mundo da fotografia digital oferece para a gente, né? Porque antigamente uma máquina fotográfica era uma máquina fotográfica e agora praticamente todas as máquinas fotográficas e celulares são capazes de produzir vídeos, né? O vídeo é um outro universo, né? O universo do vídeo é muito vasto, muito complexo, né? Porque na fotografia, a fotografia é uma fotografia estática, né? E o vídeo trabalha com o movimento e o tempo, né? O tempo na fotografia é um tempo congelado, né? O tempo do vídeo é um tempo que flui. Então, uma das coisas, por exemplo, é que quando você faz vídeo, você tem que prender a atenção da pessoa imediatamente no começo, porque uma fotografia, você olha para ela e você já bate o olho e já lê. Aí você pode estar mais interessado e você fica ali mais tempo observando detalhes, etc. Mas um vídeo, você tem que ver do começo ao fim para entender tudo. E essa questão do tempo é super importante, né? Do timing mesmo, assim, né? E cada vez mais complexo, porque as pessoas estão muito dispersivas hoje, né? Então, se uma coisa não te captura imediatamente, ali 3, 4 segundos, a pessoa já foi embora, já não olha mais, né? A Jucirã. Está pretendendo ingressar na área voltada para Fine Art. Legal.
interessante. Então, Fine Art é uma área da fotografia muito interessante, né? Porque eu acho que os fotógrafos que se aproximam dessa ideia de produzir imagens, né? Sempre tem uma ideia de produzir alguma coisa de relevante, alguma coisa que comunique aos outros a sua visão, né, de mundo, né, o jeito que você vê a realidade, porque isso, na verdade, é a única coisa que a gente pode oferecer de diferente, é o nosso olhar, que é diferente dos olhares e de tudo que a gente já viu por aí, né? Então, como é que você quer ser visto, né? Quando você define um pouco o que você quer ser, o que você quer fazer com a fotografia, isto já vai definir, digamos assim, um arsenal de conhecimento técnico, né, de preparação que você tem que ter para poder prosseguir. Eu estou vendo aqui que o João está escrevendo que eu tenho feito cursos livres de cinema mais ou menos 1 ano e conhecimento fotográfico técnico teórico, lentes, enquadramentos, etc. Tem ajudado na decupagem dos roteiros dos vídeos. Exatamente. Então, porque o cinema, o vídeo, né, sendo fundamentalmente narrativa, né, eu sou formado em cinema, né, pela Universidade de São Paulo, aqui, e trabalhei com cinema também, além de fotografia, em várias situações, né? Fiz longa-metragem, fiz direção de fotografia, fiz direção, enfim. E para mim, o cinema é primordialmente narrativa. É claro que é uma narrativa visual, é claro que a fotografia é muito importante, né? Porque o jeito que a imagem chega para a gente é muito forte, né? Mas no cinema o som também é muito importante, né? Que ajuda a conduzir a narrativa e tal. Mas uma bela imagem e uma boa música não fazem um bom filme ou um bom clipe. O que faz é a história. E a história é aí que está. Esse é o grande pulo do gato, esse é o grande desafio, né, do vídeo, do cinema, é você saber contar uma história, né, usando os elementos da imagem, né? Então, e é muito fascinante, né? Eu tenho assim uma grande admiração pelos diretores de cinema que eu reputo assim os meus mestres e as referências, né, que eu tenho, porque acho que se dominar todas essas áreas de conhecimento é muito complexo, né? Assim, é você pensar na imagem, pensar no som, pensar na narrativa, pensar quando você tem atores, como é que essas pessoas vão se movimentar, como é que elas vão se vestir, onde é que elas vão estar. Quer dizer, é toda uma coisa muito complexa, né? Tanto que você quando acaba de ver um filme, você ficar vendo os títulos, né, do final, assim, né? É uma coisa impressionante. Às vezes fica assim 10 minutos passando assim centenas de pessoas que trabalharam para fazer um filme, né? Mas é isso. Então, mas voltando aqui, como é que você quer ser visto, né? Porque quando você define um território de atuação, você vai querer pensar como é que você quer se posicionar, né? Porque hoje em dia isso é muito importante, porque quando eu comecei a fotografar, você ser fotógrafo era uma coisa bastante complexa e dependia do conhecimento técnico, de acesso a meios de produção que pouca gente podia ter, então demorava muito tempo. E também não tinha uma formação como existe hoje, assim, uma formação acadêmica para ser fotógrafo, né? O fotógrafo se inventava fotógrafo. E, de certa forma, isso não mudou também, né? Mas, apesar de existirem universidades e tal, a fotografia é algo que está sempre em constante mutação. E se a gente não acompanha essa mutação dos tempos, a gente fica defasado. Agora, por exemplo, ontem, nessa entrevista aí do Evandro Teixeira, né, ele fala muito que, quando ele vai dar palestras em universidades, ele fica, às vezes, perplexo de ver que as pessoas não conhecem o básico. Não conhecem o básico, assim, por exemplo, para ser jornalista, não sabe quem foi Getúlio Vargas. Quer dizer, um jornalista que não sabe quem foi Getúlio Vargas, foi um presidente que governou o Brasil por 15 anos, né, ainda mais uma situação bastante complexa, tal.
Então, vai ser jornalista de quê? Vai falar do quê? Vai entrar no Google quando precisar fazer alguma coisa e copiar o que está escrito? Quer dizer, é absurdo. E a gente, quando trabalha com imagem, a gente tem que construir uma cultura visual sólida. Isso é a primeira coisa. E não é olhando o Instagram que a gente faz isso. A gente tem que ter noção de história da arte, tem que ter noção de pintura, de escultura, de isso que eu queria dizer, né? Quer dizer, por exemplo, quando o João falou que ele estudou arquitetura e desenha, tudo isso é muito importante, porque são expressões de comunicação visual, né? Então, aqui, Cirante tem uma experiência com o jornalismo, foi bem intensa. Então, você tem que ver esse vídeo com o Evandro Teixeira, tá? Na página da Photoweb Academy, que chama-se Sobre Fotografia, que são essas reuniões que eu faço toda quarta-feira, às 8 horas. Todos convidados, quem não conhece, se inscreva e vai receber os e-mails convocando. Então, posicionamento, a apresentação do seu trabalho. Como é que você apresenta o seu trabalho? Isso é super importante, porque o primeiro impacto que a pessoa tem é a maneira como você está chegando nela com o seu trabalho, né? Então, isso, às vezes, faz uma diferença decisiva e vai definir, por exemplo, se num momento que você tem uma oportunidade de apresentar seu trabalho para quem te interessa, se você vai utilizar bem essa oportunidade ou não, né? E os canais de divulgação, porque, como eu estava dizendo, hoje canais de divulgação não faltam, só tem até em excesso, mas qual que você vai usar? E qual vai ser a sua estratégia? Qual vai ser o seu posicionamento? Qual vai ser a maneira que você vai ocupar aquele espaço para que alguém possa te perceber no meio de centenas de milhões de imagens que são postadas todos os dias no Instagram? Então, essas coisas a gente tem que levar em conta, porque esse é o mundo que a gente vive, né? Então, a gente precisa entender que toda evolução é um processo. Hoje existe uma ideia de que as coisas têm que acontecer imediatamente. Nada acontece imediatamente. E só a prática, a observação dos resultados e, digamos, o teu aprimoramento, né, como fotógrafo é que podem te levar a algum lugar. Não tem... hoje as pessoas querem muito a receita do sucesso, essa coisa toda. Isso não existe. Isso quem vende isso está realmente falando bobagem, né? Não tem receita para o sucesso. Tem, assim, uma ideia que alguém quer fazer alguma coisa, sente aquela coisa, tem vontade, vai lá, batalha, experimenta, erra, faz mal feito, depois entende por que estava mal feito e vai e faz bem feito. Quer dizer, então, é um processo, né? E para que esse processo seja real, né, você, de preferência, você tem que agir com uma certa clareza, porque o que acontece é que eu vejo muitas pessoas perderem muito tempo precioso atrás dessas coisas que são uma espécie de chamarizes, assim, meio, né, assim, fantasia, né? Assim, não, você vai, tal, acontecer, eu vou te mostrar como é que faz, e os presets e toda essa bobagem, que no final das contas não leva ninguém para lugar nenhum, porque se imitar o que já está pronto fizesse alguém famoso, o mundo seria cheio de figuras notáveis e não é assim que acontece, né? Então, você tem várias opções aí no seu caminho, né? Uma é você seguir sozinho, tem informação a dar com pau na internet hoje, né? Quer dizer, não falta informação, embora muita dessa informação seja, digamos assim, de qualidade e conteúdo que eu considero bastante duvidoso, entendeu? Porque, como eu disse, eu não acredito em receita. Então, quando eu vou tentar levar alguma coisa para alguém, eu tento levar para essa pessoa consciência daquilo que ela está fazendo e do que ela pode fazer, porque é a única maneira que alguém pode avançar, porque
senão não funciona, né? Então, você pode seguir sozinho, você pode fazer parte de uma comunidade, que eu acho muito importante, né? Porque comunidade hoje tem muitas conotações, né, essa palavra comunidade, mas quando eu digo comunidade, eu digo assim, estar num ambiente onde existem interesses comuns. Então, essa ideia da comunidade vem do interesse comum, né? E, no caso do fotógrafo, evidentemente, a comunidade seria de pessoas que têm interesse comum na fotografia, né? Isso é importante porque ali você tem troca de informação, você tem a possibilidade de confrontar seu trabalho com o trabalho dos outros, quer dizer, você vai vendo outras coisas, as pessoas vão vendo seu trabalho, quer dizer, cria-se um movimento que ajuda muitas pessoas a evoluírem, né? E a outra opção é você ter uma orientação pessoal, né? Então, por exemplo, existe uma grande diferença entre você fazer um curso e você ter um mentor, por exemplo, ou de você ter alguém que está olhando o seu processo e que te diz, olha, do jeito que você está hoje, você está aqui, se você quer chegar lá, o caminho mais curto é esse. Você tem que fazer isso, isso e isso. Você chega de outro jeito? Chega, mas você pode demorar 10 anos quando você pode demorar 1 ano. E isso é o que eu falei, não existe milagre, mas trabalhar e evoluir é um processo. Agora, se esse processo for bem orientado, se esse processo vai se nutrir, digamos assim, dos elementos importantes para te dar uma base onde você pode construir alguma coisa, aí você evolui, a coisa floresce. Agora, juntar um monte de informação desconexa, entendeu? Que você vai aprendendo, evidentemente, mas vai ficando aqueles buracos, que é o que eu mostrei aqui quando eu fiz os photodrops, esses 50 vídeos respondendo a questões de fotógrafos. Eu estava justamente trabalhando nos buracos da formação das pessoas, porque a formação da gente como fotógrafo é muito assimétrica. Você vai aprender uma coisa aqui, depois aprende outra coisa lá, aí você fica com dúvida, fala, puxa vida, mas como é que é esse negócio mesmo? O cara está falando assim, o outro está falando assado. O que é correto, né? Por onde que eu vou? O que eu estou fazendo é relevante? Se não é, como é que eu faço para me confrontar? Onde é que eu vou buscar, entendeu? Referências de qualidade. Isso é fundamental. Quer dizer, a pessoa ter referências de qualidade, porque é que nem o nosso corpo, né? Você, de certa forma, é produto daquilo que você come e daquilo que você faz com o seu corpo, né? Para manter seu corpo em forma. Então, se você come bem, se exercita, etc., etc., você vai ter um corpo que, teoricamente, vai funcionar melhor, vai te deixar mais preparado para afrontar as coisas que você precisa fazer fisicamente, com a nossa cabeça é igual. Se o que você se nutre são coisas banais e referências meio assim, de repente você acha que vai produzir alguma coisa sensacional, não vai, porque você não tem substância para poder desenvolver aquilo que você quer. Porque, veja bem, a gente não começou hoje, né? A fotografia não começou hoje, e nem alguém que está começando na fotografia pode imaginar que vai para algum lugar se não tiver uma noção do que é a fotografia. Do que é a fotografia, não em si, não é o diafragma, o obturador, essa coisa, mas a expressão fotográfica dentro de um plano de representação do mundo através da imagem, né? Então, eu criei a Photoweb Academy há alguns anos, não sei, para quem não me conhece, eu comecei a fotografar há bastante tempo, né? Há 46 anos já, e em 1991 eu resolvi sair do Brasil, comecei em 76 a fotografar, porque achava que não tinha mais nada para aprender aqui. E eu fiquei 21 anos na Itália, tinha estúdio lá, e trabalhando para grandes clientes, enfim, naquele mundo que eu sonhava quando eu estava aqui no Brasil, vendo as revistas estrangeiras, etc. e tal. E eu tive essa oportunidade, acho que foi, de certa forma, algo
com certeza que eu conquistei com o meu trabalho, com uma estratégia, etc. Mas, de certa forma, na vida, sempre a gente precisa de ter um pouco de sorte. Eu acho que a sorte não vem sozinha, né? Você precisa ajudar a sorte, né? Mas se você faz direito e tem uma noção clara de onde você quer chegar, eu acredito que você chegue. Então, quando eu voltei para o Brasil, a fotografia tinha se transformado enormemente durante esses anos. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei na Itália, eu trabalhava com câmeras, eu trabalhava muito em estúdio, né? Câmeras com filmes 20 por 25 chapas, que dava quase uma página de revista inteira, né? Então, eu fazia a minha imagem que eu fazia no estúdio era praticamente quase que dava para botar em cima da revista sem ampliar. E, apesar disso, fui uma das primeiras pessoas na Europa que começou a utilizar a fotografia digital assim que ela surgiu, como possibilidade profissional. E, bom, enfim, sempre me interessei e achei que a técnica a gente tinha que seguir, mas a técnica ela também segue um curso de evolução das coisas. Se você não conhece o que veio antes, dificilmente você vai entender o que está vindo agora. Então, hoje é mais complexo, porque quando eu comecei, você pegava uma câmera fotográfica e você olhava aquela mecânica, era muito fácil de entender, porque era tudo visível. Hoje é tudo invisível. Hoje as coisas são umas caixas pretas, entendeu? Cheia de botão, que você vai entrando no menu e fazendo coisa e tal, mas o que está ali dentro é uma coisa invisível, são processadores e coisas. Então, não é... deixa eu ver aqui Então, o João está dizendo, é preciso apreciar o processo, gostar desse aprendizado, ser curioso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, porque é claro que você tem que ter um interesse nisso, né? Porque senão não tem sentido. A fotografia não é algo que você possa pensar minimamente em evoluir se você não tiver um desejo, uma boa relação com aquilo, né? E eu acho que todo mundo que está aqui, evidentemente, tem essa ideia, né? Então, quando eu criei a Photolab Academy, chegando no Brasil, a fotografia tinha mudado muito. Eu fiquei pensando, poxa vida, mas então hoje, quer dizer, depois que inventaram o celular e a fotografia digital, então tudo que veio antes não tem sentido? Não, tem que sentido, né? Porque eu acho que, então, a minha ideia foi de que eu queria criar uma estrutura onde eu pudesse dar para as pessoas um suporte de qualidade, de profundidade, para que elas pudessem construir o projeto fotográfico delas, né? E isso eu faço baseado na minha experiência, porque tive uma experiência que sobretudo essa minha experiência internacional, me proporcionou que poucos fotógrafos no Brasil tiveram essa possibilidade, essa sorte de viver isso que eu vivi. Os anos de ouro da fotografia de moda, quer dizer, eu trabalhava nos estúdios em Milão, quando eu não usava o meu, mas precisava de estúdios maiores, eu trabalhava Peter Lindbergh, Oliviero Toscani, Giovanni Gastel, enfim, os grandes nomes da fotografia de moda do mundo, até Helmut Newton. Então, todo esse pessoal circulava por ali. Então, você tinha essa atmosfera e essa grande qualidade de criação e de ideias, as revistas eram assim alucinantes. Assim. Eu tinha pilhas de revistas assim, no meu estúdio e ficava devorando aquelas imagens o tempo todo, assim, porque tinha... era um grau muito elevado assim, de experimentação e de preparação das pessoas também, né? Isso é uma coisa que eu senti muito quando cheguei na Europa, né? Assim, a precariedade da minha formação. E eu passei anos assim, entendeu? Estudando, trabalhando, experimentando, indo em museu, expondo e em galerias
e vendo outros trabalhos. E, enfim, eu acho que, de toda essa minha experiência, aquilo que eu pude achar que é mais relevante, eu coloquei em alguns cursos e palestras que eu creio que são basilares. Assim. Então, eu tenho, por exemplo, o curso A Linguagem do Olhar, que é um curso que ele é assim, um modelo para você entender o que é a fotografia, né? Assim, mas ele é um curso muito vasto, porque é quase que uma formação inteira, porque eu não estou ali ensinando o que é diafragma, velocidade, abertura, mas eu estou ensinando o que é que é a fotografia, para onde ela está indo, né? O que é o futuro da fotografia, né? Da onde ela veio, então começo lá desde a Idade das Cavernas, passando pela pintura e a arte em geral, né? A relação da fotografia com a pintura, que é uma coisa muito importante, né? Desde que a fotografia surgiu. Aí o pensamento fotográfico, né? Os grandes fotógrafos em preto e branco, os grandes fotógrafos em cor. Quer dizer, enfim, é uma formação completa. Para quem quer entender o que é fotografia, eu acho que hoje... e depois é um curso que não tem nada parecido, porque, como eu disse, eu não ensino receita. Eu quero dar para as pessoas consciência. Então, é uma coisa completamente diferente, porque é um projeto que é completamente fundado na minha experiência pessoal. Então, daquilo que eu achei que é mais importante, foi mais importante da minha relação, da minha construção como fotógrafo, então, eu coloquei lá. Inclusive a evolução do equipamento, etc. Então, é um curso muito, muito vasto, né? Isso foi a minha primeira ação, assim, digamos, mais de base, né? Depois eu fiz um curso com o Bob Wolfenson, que é um amigo de muitos anos, e acredito que na área de retrato e trabalhar com pessoas ele tenha muito a dizer, né? E fiz alguns outros cursos pontuais, né? Então, esses cursos que eu fiz, as palestras que eu dou, por exemplo, agora que estou falando com vocês, né, é no sentido de levar uma proposta de um caminho, né, aonde eu possa ajudar quem está ingressando, ou quem está se desenvolvendo na fotografia, a dar um próximo passo, a orientar uma possibilidade de você crescer da maneira correta, né? Com as referências corretas, com as referências importantes, olhando para aquilo que realmente é relevante. Porque hoje, não só na fotografia, mas até, por exemplo, na música, para citar aqui um outro exemplo, né? ou no fotojornalismo, a gente tem uma quantidade de coisa acontecendo que é impressionante, ninguém consegue acompanhar. E como é que você então, separa o joio do trigo. Como é que você vê o que importa e o que não importa? Se você tiver alguém que tem uma experiência de processos, de coisas que já aconteceram, isso pode te ajudar muito a fazer essa seleção, né? Eu acho que hoje, até eu, por exemplo, que tenho referências, né? Cultivo referências daquilo que eu acho que complementa meu aprendizado, que me leva adiante, que tem, digamos assim, fundamento, né? Porque tem muita coisa que, assim, palavras ao vento, né? Então, se ficar perdendo tempo com isso, não vale a pena, né? Então, eu criei também, a partir do ano passado, um clube de fotografia, que é o Clube Fotoweb, onde a gente constrói uma comunidade, né? Temos uma comunidade no clube de pessoas interessadas em fotografia, então todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, tem uma palestra, onde ou eu apresento o trabalho do fotógrafo, ou falo de algum tema importante na fotografia, falando de tudo, de NFT, de
várias entrevistas que eu fiz, live com fotógrafos, por exemplo, o Pena Perearo, que abriu uma exposição aqui em São Paulo, que também é um outro amigo de muito tempo, tal. Então, estou trazendo informação sobre fotografia, né, que eu não vejo por aí. Quer dizer, é uma informação que eu escolho, que eu seleciono e que coloco lá no clube. As pessoas têm a possibilidade também de, nessas reuniões, porque a primeira parte da reunião é aberta, né, onde eu às vezes, faço também no YouTube essa live, ou, eventualmente, no Instagram, pouco, assim, mas pode ser transmitida pelo YouTube, mas depois tem uma reunião no Zoom, como que nós estamos fazendo aqui, onde as pessoas interagem diretamente comigo e interagem entre elas. E o clube tem, por exemplo, também uma área que é a Galeria da Galera, onde cada um dos membros publica um pequeno portfólio e informações sobre o seu site, sobre a sua seu Instagram, etc. Então, quer dizer, você tem ali uma espécie de perfil seu, que as pessoas, se vendo a tua imagem na galeria, podem se interessar e acessar e entrar em contato. Então, existe muita essa interação. E nós temos também, todos os meses, um desafio com um tema. Esse mês o tema é o tempo, e nós já tivemos 12 desafios, né, desde a fundação do clube. Tá? E se você entrar no site da Photoweb Academy, dá para acessar e ver esses desafios. E aí, todo mês, nós temos uma premiação das melhores imagens sobre aquele tema. Tudo isso para quê? Para provocar uma interação, para provocar uma ação sobre o seu trabalho, porque às vezes você, por exemplo, cada um faz o seu, né, o seu trabalho, a sua ideia da fotografia, mas lá, quando você tem um tema, você desenvolve esse tema, você coloca a sua imagem lá, e você vai ver como é que as outras pessoas pensaram isso. Então, isso é muito legal também, porque você vê quantos olhares, quantas ideias podem surgir de uma mesma proposição, né? Que mais? O clube tem também uma galeria de vídeos e de informações enormes, assim, sobre fotografia, né? Porque todos esses vídeos que eu vou apresentando, por exemplo, esse do Evandro Teixeira, vai ficar liberado por uma semana e depois ele vai ficar disponível só para os membros do clube. Já tem entrevistas com o Miguel Rio Branco, com o Cristiano Mascaro, com personagens que são fundamentais na nossa cultura fotográfica, né, e que são entrevistas profundas que eu fiz, assim, que duram quase uma hora cada uma, né? Você não acha em lugar nenhum. Então, o clube é mais ou menos assim, o lugar onde eu construo um ponto de referência para as pessoas e para mim, para comunicar com as pessoas, né? E, além disso, você fazendo parte do clube, você também tem descontos e promoções em cursos, mentorias, etc. E, digamos, a outra possibilidade que eu criei de ajudar as pessoas a evoluírem é a mentoria. A mentoria é um pouco diferente, aliás, é muito diferente dos cursos e do clube, porque é um processo onde eu vou estudar a trajetória de cada um, aquelas questões que eu coloquei antes, né? Então, onde é que você está, onde é que você quer chegar? E daí você vai, então, através de um formulário que a pessoa preenche e eu vou ter acesso depois, eu vou ter todas as informações que eu preciso para que eu possa analisar a situação de cada um e sugerir caminhos. Então, e aí, dependendo do tipo de mentoria, pode ser mais breve, temática, ou pode ser uma mentoria mais longa, eu vou, então, trabalhar diretamente com cada um nesse processo que nós vamos definir de evolução, né? Nesse momento aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma mentoria que chama-se Criando um Portfólio de Sucesso, que é a ideia de você criar uma apresentação que te leve para algum lugar, que tenha resultados concretos. Porque o que acontece? Muitas vezes, a gente fica meio que zanzando, vai para cá, vai para lá, e não dispersa muita energia e não concentra
num caminho porque não está percebendo qual é o caminho. E muitas vezes isso é normal para os fotógrafos, porque os fotógrafos fazem muitas coisas, então é difícil as pessoas... eu, não, Jô, eu não sei exatamente quantas páginas tem o e-book, olha, uma coisa... mas... e sim, um custa R$ 9, o outro ele está sendo oferecido junto com um vídeo sobre luz, né? Eu acho que ambos são interessantes, assim como conteúdo, sabe? Um pouco nessa linha do que eu estou falando aqui. Mas, então, voltando aqui a essa mentoria ela é um projeto de ajudar cada um no seu processo a chegar aonde está querendo, né? Então, ela funciona assim, são 4 semanas de acompanhamento, onde, primeiro, essa ideia do portfólio de sucesso, eu não quero que confundam muito, porque sucesso, não estou vendendo uma ideia de que você vai ser o rei do não sei o quê daqui 4 semanas. Sucesso é uma palavra que vem de suceder. O que acontece? Quando você diz uma pessoa de sucesso, ela é de sucesso porque ela fez várias coisas que sucederam naquela situação que ele se realizou. Porque se você não planeja, o sucesso não acontece. O sucesso só acontece de maneira planejada e, às vezes, acontece de maneira eventual, mas é raro, né? Então, o que você precisa para fazer um portfólio de sucesso? O portfólio é a apresentação que você faz, né? Então, a maneira como você apresenta o seu trabalho que dê resultados. Que resultado? Aquilo que você está querendo. Então, cada estratégia desenha uma possibilidade. Então, o que eu faço nessa mentoria? Eu pego o que cada um está fazendo, o que cada um quer fazer, aonde quer chegar. Então, eu vou dizer assim, olha, você aqui, você está precisando disso, disso e disso. Você precisa complementar a sua formação, você precisa mudar seu portfólio, você precisa, por exemplo, você tem lá 5 coisas que você está desenvolvendo. E que se você mostra para alguém, isso é muito comum que os fotógrafos façam, vou mostrar todas as minhas fotos, aí as pessoas veem que eu faço um monte de coisa. A pior coisa que você pode fazer, porque ninguém vai lembrar de você. Se você não for específico, e se você não se fizer lembrar por alguma coisa que te caracteriza muito, ninguém vai lembrar de você, porque está cheio de confusão, só tem confusão, né? Então, a gente tem que criar uma clareza sobre o nosso trabalho para poder fazer com que os outros tenham também uma clareza e recordem do nosso trabalho. E muitas vezes é difícil de você fazer isso quando você está ali olhando suas fotos todo dia, já conhece aquelas fotos, fala, putz, de novo essas fotos, eu mesmo faço isso, né? Nossa, não aguento mais ver isso. Mas se você tem um projeto, uma ideia, então você pode... Bom, eu vou deixar isso de lado, por exemplo, quando eu cheguei na Itália, eu fazia aqui no Brasil, trabalhava com publicidade, redacional, tá? Fazia muitas coisas diferentes. Quando eu cheguei lá, eu tive que me especializar. Então, o que eu tinha de mais forte, que mais me distinguia naquele momento, era o still life, e eu comecei a fazer still life. Fazer still life porque eu sabia que ali eu podia me destacar, e com outras coisas menos. Então, eu não podia concorrer, por exemplo, com os grandes nomes da moda naquele momento, porque para fazer moda você precisa de grandes estruturas, precisa de cabeleireiro, maquiador, modelos ótimas que custam caríssimo, que você não tem acesso, stylist. É um investimento que, mesmo que você tenha recursos e a possibilidade de fazer, não acontece muito facilmente, porque tem toda uma série de códigos, de relações que você tem que desenvolver, uma coisa muito complicada a moda. Então, o Still Life é uma coisa que você pode desenvolver ali, você no seu estúdio, fazer suas fotos e apresentar para as pessoas. Não precisa de tanta estrutura. E eu gosto, é uma coisa que eu acho que eu tinha alguma coisa de diferente para mostrar ali naquele ambiente, com a minha ideia de Still Life. Então, eu me fixei, só mostrava coisas de Still Life. Depois de alguns anos, quando as pessoas me conheceram melhor, eu comecei a fazer beleza, comecei a fazer moda, quer dizer, já tinha
ocupado um espaço, já tinha uma visibilidade, já era conhecido por alguma coisa que eu fazia, aí sim você pode começar a abrir. Porque se eu chegasse lá e começar, não, eu posso fazer retrato, posso fazer moda, posso fazer... Ixi, os caras não querem nem ouvir isso, entendeu? Então, e hoje um pouco quem faz essa seleção é a confusão que a gente tem aí hoje em dia, né? Você vai no Instagram, se você vê um perfil que tem um monte de coisa diferente, você não vai se ligar naquilo. Se você vê uma coisa que ali te dá um clique, você fala, pô, interessante isso aqui, vou prestar atenção, né? A dinâmica da mentoria é a seguinte, é uma avaliação inicial, como eu já falei, né? Através desse formulário, e eu faço uma devolutiva gravada, gravo um vídeo dizendo, então, olha, de acordo com o que você me apresentou, eu vi o seu trabalho, acho que isso aqui é relevante, se deve seguir nessa direção, apostar nisso, desenvolver mais esse lado do seu portfólio, e depois que você recebe isso, você vai trabalhar em cima do seu material para desenvolver esse projeto em 4 semanas. São 4 reuniões de grupo aí, né? Onde eu vou analisar a cada reunião a evolução dos portfólios dos participantes. Isso é muito legal, porque, de novo, você vê o seu trabalho evoluindo junto com os outros que estão naquele mesmo processo seu. Isso é muito enriquecedor, porque as pessoas, em geral, quase sempre se conectam e acabam achando novas inspirações e novos caminhos, vêm do próprio processo dos outros, né? E essas aulas são interativas pelo Zoom, né? E no final desse processo, dessas 4 semanas, vão ter complementado um portfólio para cada um, para cada participante, que vai ser um modelo para você fazer todos os seus outros portfólios que você tiver que fazer na vida, porque aquele processo é o que eu quero que as pessoas entendam. É o processo de construir o portfólio, porque quando você for fazer um novo portfólio, você vai mudar o seu objetivo, vai mudar as suas imagens, mas você não vai mudar a ideia, o conceito. E isso é a coisa mais importante. Por isso que eu só posso ensinar isso na mentoria, porque tem que ser prático, tem que ser uma coisa que você realiza, né? Então, bom, a mentoria é um investimento de R$ 997 ou R$ 12,99,70 que eu pedi para a plataforma que faz toda essa operação de hospedar meus cursos, que é a Eduz, que fizesse, então, até em 18 vezes, para quem quiser, então, participar, para dar uma possibilidade a mais, entendeu? Que não seja só a questão financeira. Esse investimento, quer dizer, R$ 997 dá se você dividir aí por 3 anos, dá menos de R$ 3 por dia, dá nem um cafezinho para você investir na sua formação. É claro que tem quem não esteja no momento de entrar na mentoria, porque precisa ainda complementar seu processo de aprendizado, de estudo, mas tudo isso, então, é uma coisa que pode ser que seja seu momento ou não, né? Se vocês estão nesse processo, quem está começando agora, que está vislumbrando aí, tentando abrir um caminho na fotografia, eu sugiro que dê uma olhada no curso A Linguagem do Olhar. É uma formação muito, muito, muito interessante. Assim, eu acho que você, dali, você pode depois fazer coisas específicas, outros cursos específicos, tal, mas aquilo te dá uma visão assim de panorâmica da fotografia que eu demorei 46 anos para ter. Então, não é uma coisa qualquer. Eu acho que eu falo porque sei que é algo importante e sei que não tem outra possibilidade de você encontrar uma coisa parecida. Desculpe aqui os telefones que estão tocando, esses bots. Então, é isso. Quem entrar hoje na mentoria, isso aqui não está no site da mentoria, né? Vai receber como bônus 1 ano de acesso ao Clube Photoweb, que são R$ 490, e os 50 vídeos dos Photodrops, que são aquelas respostas às questões dos fotógrafos, né? Para tal, vocês podem, quem quiser, aqui vou colocar 3 links aqui no chat,
que é o link da página da mentoria, né? PhotoWebAcademy/portfólio, o link para se inscrever diretamente na mentoria e um endereço de e-mail, que é o contato, onde vocês podem falar comigo e, eventualmente, se quiserem tiverem alguma questão, assim, alguma coisa que vocês querem esclarecer, podem entrar em contato comigo através do e-mail ou também até do próprio grupo de WhatsApp, onde vocês se inscreveram para fazer parte dessa aula. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, quer dizer, assim, essa minha disponibilidade de ajudar vocês a dar um próximo passo, né? Pode ser um e-book de R$9, pode ser qualquer coisa. Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui e que o meu projeto hoje é ajudar os fotógrafos a evoluírem, baseado assim, na minha experiência, na minha possibilidade de ver as coisas de uma maneira mais abrangente por causa da minha história. Quer dizer, isso não é que eu saiba tudo, mas eu acho que se tem uma coisa que a experiência traz para a gente, é uma capacidade de discernimento, de você já ter visto muita coisa para entender o que é que vale a pena, o que não vale a pena, o que é importante, o que é relevante, o que é o melhor caminho para você se desenvolver ou não, né? Então, para quem quiser a minha ajuda, eu vou estar sempre por aqui, nessas várias modalidades, assim, né, de ajudar vocês a conseguirem o que vocês querem na fotografia, né? Então, é isso. Agradeço a participação de todos aqui nessa nossa conversa e, se tiver alguém que tem alguma questão, pode colocar aí no chat que eu já respondo. Então, tá, minha gente. Então, é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigado, de novo, pela participação de vocês. O valor dos outros cursos. O Jô, a linguagem do olhar é 897, e também pode ser parcelado em até 12 vezes. Pode parecer caro como curso, né? Eu vejo aí, hoje em dia, você tem cursos de fotografia de tudo quanto é preço, mas, na verdade, a linguagem do olhar é uma formação. Aí tem até uma comunidade da linguagem do olhar no Facebook, tem toda digamos assim, uma densidade, né, que é diferente, né? Tempo de acesso, 1 ano. O tempo de acesso da linguagem do olhar é 1 ano, que é um tempo bastante suficiente assim, para você poder ver tudo que tem lá e tal. E aí, se quem tiver interesse, existe uma possibilidade de você renovar por um valor de 30% por mais 1 ano. Porque custa manter a plataforma, né? Então, são coisas, não tem jeito. Se você quer alguma coisa que funcione, você tem que pagar e, de consequência, você precisa cobrar também, né? Então tá, gente. Muito obrigado. Saibam que eu estou sempre por aqui e espero ver vocês sempre por aí. A gente, em diferentes momentos, vai poder interagir, né? O Jucira já fez o curso? Olha, esse negócio de administrar o tempo, eu vou fazer uma confissão aqui. Sabe quantos cursos eu já comprei caros, assim, caros, bem mais caros que os meus? Que por exemplo, tinha assim, 20 aulas, fiz 3 e não consegui fazer em 1 ano. Dá até vergonha de falar, mas é verdade. Eu acho que... mas se você quer terminar, tem essa possibilidade lá. Se você entrar no site da Photoweb Academy, você vai ver que tem na página dos cursos, tem lá uma possibilidade de estender por mais 1 ano. Tá? Então tá, gente. Contem comigo, boas fotos e nos vemos por aí. Um grande abraço.